Feche os olhos por um instante. Lembra daquela sensação, a ansiedade de chegar da escola, ligar a televisão e mergulhar em um universo de aventura. Se você cresceu nos anos 80 e 90, sabe exatamente do que eu estou falando, porque você viveu a era de ouro dos heróis. E se você viveu isso, se inscreve agora, porque essa viagem no tempo é pra você. Nos anos 80, o mundo era dominado por gigantes, Raman com seus músculos e a espada do poder. Nos ensinava sobre força e honra. Em Eterna, em Thundera, Laiano e os Thundercats nos mostravam a importância da coragem, lealdade e do olho de Thundera. Eram mais do que desenhos, eram rituais diários. Parte da nossa formação. Cada episódio era uma lição. Cada boneco, um tesouro. Esses heróis não eram apenas personagens. Eles eram nossos amigos. Nossos mentores em um mundo de fantasia. Eles definiram uma geração, mas o tempo, como sempre, não para. Os anos 80 deram seu adeus. E com a chegada dos anos 90, uma nova década pedia por novos ícones. A estética mudou. As ombreiras deram lugar ao grunge. As cores neon foram substituídas por tons mais sóbrios. E no meio dessa transição cultural, uma pergunta pairava no ar. Quem teria a coragem de preencher o vazio, deixado por Raman e Laiano? E quem seria o novo rosto da aventura? A resposta veio na forma de um príncipe. Um príncipe de um mundo distante e quebrado, chamado Mer. Seu nome era Ren. Ele não era um bárbaro musculoso, nem um felino humanoide. Ele era um jovem, quase um garoto, com um fardo gigantesco nos ombros. Encontrar os 13 tesouros de Húrin, para salvar seu planeta da Água Negra. Uma substância sinistra que devorava tudo. Em seu caminho, nascia a lenda de os Piratas de Água Negra. Desde o primeiro episódio, a diferença era gritante. A atmosfera era mais sombria, mais séria. A missão de Ray não era simplesmente derrotar um vilão caricato. Toda semana era uma busca desesperada. Uma corrida contra o tempo, onde cada episódio fazia parte de uma história maior. Continua, não havia um castelo de Grayskull para proteger. Havia um mundo inteiro para salvar da aniquilação total. Rei não estava sozinho, claro. Ao seu lado, uma tripulação inesquecível. Tula, uma ecumante poderosa e inteligente, com a habilidade de controlar os elementos. Ela não era uma donzela em perigo. Era uma força da natureza. Muitas vezes mais sábia e poderosa que o próprio reino. E usa o pirata cínico e mercenário. Sempre de olho no próximo tesouro, mas com um coração de ouro, escondido sobre camadas de sarcasmo. E não podemos esquecer de Niddler, o macaco pássaro voador. O alívio cômico, que com sua lealdade inabalável, roubava todas as cenas. Essa dinâmica era diferente de tudo que vimos antes. Não era um grupo de heróis perfeitos, eram falhos, e os traía a equipe por dinheiro. Ren tomava decisões impulsivas e errava. Tula, por vezes, se sentia isolada por seus poderes. Eles discutiam, brigavam, mas no final, a necessidade de sobreviver e a amizade os unia. Era uma família disfuncional a bordo de um navio, caindo aos pedaços, o espectro e nós do outro lado da tela. Nos sentíamos parte daquela tripulação. A série era visualmente deslumbrante. A Hanna-Barbera, conhecida por animações mais simples, se superou o design dos personagens, dos monstros, dos navios, do mundo de mar. Tudo tinha uma riqueza de detalhes impressionante. A paleta de cores, os cenários exóticos. Cada ilha visitada parecia um mundo novo a ser explorado. Era uma verdadeira obra de arte em movimento. Um banquete para os olhos de uma criança. Dos anos 90. E a história, os Piratas de Água Negra, nos apresentou a um conceito que hoje é comum, mas na época era revolucionário para os desenhos infantis. Uma narrativa serializada. Cada episódio era um passo a mais na jornada. Encontrar um tesouro não era o fim. Era apenas o começo da busca pelo próximo. Essa continuidade criava um senso de urgência. The Progress, o porquê nós sentíamos o peso da missão de Rei. Aumentando a cada nova aventura, o vilão principal, Lord Blood, era a personificação do terror, um pirata gigantesco, brutal e implacável. Capitão do temível navio Maelstrom, ele não era como o esqueleto, que fazia piadas e cujos planos sempre falhavam de forma cômica. O Blood era uma ameaça real. Seus métodos eram cruéis. Sua presença, imponente. Ele também buscava os tesouros.
Não para salvar o mundo, mas para controlá-lo com o poder da Água Negra. O Blood. Visceral era a luta da esperança contra a tirania. A série era mais madura. Tratava de temas como perda, traição, sacrifício e a responsabilidade que vem com o poder. O rei não nasceu um herói completo. Nós o vimos crescer, de um simples guardião de farol a um líder relutante. Vimos sua dor ao descobrir a verdade sobre seu pai, o rei Primos, e a responsabilidade que herdou. Ele não tinha a força bruta de Heman, mas possuía uma determinação inabalável, uma bússola moral que o guiava mesmo nas situações mais desesperadoras. Então, por que os Piratas de Água Negra não se tornou o novo Heman? Por que essa série tão incrível e à frente de seu tempo acabou sendo cancelada, deixando a jornada de Rain incompleta para sempre? A resposta é uma combinação de fatores tristes e irônicos. Primeiro, o custo, a qualidade da animação que tanto amamos, tinha um preço. Era uma das produções mais caras da Hanna-Barbera. Na época, cada episódio era um investimento enorme e em uma indústria focada em vender brinquedos. O retorno financeiro precisava ser rápido. Aí entra o segundo problema. Os brinquedos, a linha de action, figuras e Piratas de Água Negra não decolou como o esperado. As figuras eram detalhadas sim, mas talvez a temática mais sombria e a narrativa complexa não se traduzissem tão facilmente em brincadeiras de quintal quanto a simples batalha do bem contra o mal. The Remand Sim, sem o sucesso estrondoso dos brinquedos. Para financiar a produção caríssima, a série estava em apuros. O terceiro, e talvez mais cruel. Motivo foi a falta de um final. A série foi abruptamente cancelada. Após 21 episódios, Rain e sua equipe haviam encontrado apenas 8 dos 13 tesouros. A busca ficou inacabada. A promessa de salvar Mare, o destino de Rain, Tula e Oz, tudo ficou congelado no tempo. Um suspense eterno para uma geração que se investiu emocionalmente naquela jornada. Foi um golpe devastador. Como ler um livro incrível e descobrir que as últimas páginas foram arrancadas. E assim, o herói que veio para substituir os ícones dos anos 80 se tornou uma lenda, coach um tesouro perdido. Rain não substituiu Heman ou Lionu no panteão da cultura pop. Ele não conseguiu, mas ele conquistou algo diferente. Talvez até mais especial. Ele se tornou um símbolo daquela transição dos anos 90. Um símbolo de potencial não realizado, de uma história grandiosa que foi interrompida cedo demais. Os Piratas de Água Negra é uma memória agridoce. É a lembrança de uma aventura épica, de personagens que amamos, de um mundo fascinante. Mas é também a lembrança de uma promessa não cumprida. E talvez seja por isso que a série ressoe tão forte em nós até hoje. Ela nos lembra da nossa própria infância, cheia de sonhos e possibilidades. E de como algumas histórias, assim como a vida, nem sempre tem o final que esperamos. Rain não se tornou o maior herói de todos, mas para aqueles que embarcaram no espectro e navegaram pelos mares de mar, ele será para sempre o nosso capitão. O jovem príncipe que nos ensinou que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, mesmo quando o oceano à sua frente é de pura e sombria. Água Negra, essa história mexe com você. Se você também ficou esperando pelo final, que nunca veio, se também se sentiu parte da tripulação do espectro, se inscreve no canal. Vamos manter essa chama viva juntos. Obrigado por assistir. E até a próxima viagem. Tchau.